Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula da Maratona Português para Concurso. Eu sou a professora Márcia e estou aqui para, junto com você, estudar sobre as regras de acentuação. Só existem duas formas de aprendermos acentuação gráfica. A primeira é escrevendo e lendo. Quando a gente lê muito, e escreve muito, você vai automatizando as palavras, e quando você vai escrever uma palavra, ela já se torna automática, porque você já conseguiu automatizar aquela palavra, aquele acento, e aí você não tem dificuldade nenhuma para escrever, ou para saber se a palavra tem ou não tem acento. A segunda forma é aprendendo as regras de acentuação. É muito importante, porque a gente não sabe todas as palavras da língua portuguesa. Nosso vocabulário, ele é limitado, né? Então, como nós não conhecemos todas as palavras, não temos todas as palavras automatizadas, e às vezes temos dúvidas se tem ou se não tem acento, então a melhor forma é aprender as regras de acentuação. E é isso que eu vou trazer nesta aula de hoje. Então, vamos lá? Lembra que eu falei na aula passada que o conhecimento da tonicidade das sílabas é interessante, é muito importante que você tenha esse conhecimento das regras de acentuação. Por quê? Porque as regras de acentuação, ela tem uma regra para a oxítona, tem uma regra para a paroxítona, tem uma regra para a proparoxítona e tem também uma regra para os monossílabos. Existem outras regras, mas nesta aula eu vou tratar da regra das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, só relembrando um pouquinho, o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. Então, oxítona é quando a última sílaba da palavra é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte. E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, vamos iniciar pela regra das proparoxítonas. É a regra que eu mais gosto. E eu sempre gosto de iniciar por ela. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, não precisa eu ficar decorando nada e pensando é ou não é acentuada. Você viu que é uma proparoxítona, ou seja, é a antepenúltima sílaba a mais forte, então você já sabe que ela tem um acento. Aí você só vai ter que decidir qual é o tipo de acento, se é um acento circunflexo ou se é um acento agudo. Então, se o som for fechado, é o acento circunflexo. Se o som for aberto, é o acento agudo. Aí eu trouxe o exemplo: lâmpada, trânsito. Viu que o som é fechado? Então, usa-se o acento circunflexo. Já nas palavras árvore e próximo, o som é aberto. Então, usa-se o acento agudo. Ficou clara aí a regra das proparoxítonas? Essa é a mais fácil, tá? Porque todas são acentuadas. Agora, vamos ver a regra das paroxítonas. Esta é a regra mais extensa que tem. Por quê? Porque a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. E por isso a regra de acentuação das paroxítonas também é mais extensa. Então, veja bem, acentua-se as paroxítonas terminadas em I, seguida ou não de S, tá? Então, I ou IS, US, uns, R, N, X, L, ditongo, ão e PIS. Veja bem, somente as paroxítonas que têm essas terminações é que são acentuadas. É por isso que você vê muitas palavras que não têm acento. Por exemplo, a palavra escola. A palavra escola é uma palavra paroxítona
só que ela termina com A. Então, a regra não fala que paroxítona terminada com A tem acento, fala com AN, é diferente, né? Quando termina com AN, ela é acentuada. Agora, se terminar com A, por exemplo, escola, não tem acento no có, porque a sílaba mais forte é o có, né? E o acento vai sempre na sílaba forte. Só que ela é uma paroxítona terminada em A, não tem acento. Diferente da palavra colégio. Por que que escola não tem acento e colégio tem acento? Porque a palavra colégio é uma paroxítona terminada em ditongo. Ela termina com iô no final, colégio. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E a regra fala que paroxítonas terminadas em ditongo tem acento, certo? Agora eu trouxe alguns exemplos para você entender melhor esta regra. Então, iniciando ali pelo i ou is, né? Temos aí júri, temos táxi, temos lápis e temos tênis. Então, você veja que essas palavras são paroxítonas terminadas em i ou is. Por isso, ela recebe esse acento. A palavra bônus, vírus e Vênus. Também, ó, paroxítona terminada em us. Tá vendo? Todas elas são paroxítonas terminadas em us. E o acento vai aqui, ó, na paroxítona, na sílaba forte. Você vai olhar a terminação dela, mas o acento vai na sílaba forte, tá? Terminada em um. Temos aí álbum, né? Veja aqui, paroxítona terminada em U. Uns álbuns, terminada em R. Caráter, éter, açúcar, revólver. Então, veja bem, a sílaba forte é a paroxítona terminada em R. Então, sempre que você vê uma paroxítona terminada em R, ela vai receber um acento. É terminada em N, hífen, próton, pólen. Terminada com X, tórax, fênix, tem várias outras, eu estou trazendo alguns exemplos. Terminada com L, hábil, amável, fácil, móvel. Terminada com ditongo, nós temos aqui água, jockey, funcionário e história. Aqui nessa paroxítona terminada em ditongo, eu preciso fazer uma explicação, porque depois do novo acordo ortográfico, para fazer uma equiparação entre o português do Brasil e o português de Portugal, houve-se alguns gramáticos já trazem isso na gramática, sobre a proparoxítona acidental ou aparente. Ela pode vir como acidental, aparente. O que que é uma paroxítona acidental ou aparente? É quando você vai separar a palavra que termina em ditongo crescente, tá? Você pode separar assim, ó, funcionário, do jeito que está aqui. Então, ela termina em ditongo. Agora, quantas vezes você já não se pegou na dúvida, sem saber se é funcionário? Percebe? A mesma coisa no caso de história. História. Aí você fica, tem 3 sílabas ou tem 4 sílabas? Exatamente aí nesta questão é que existe também esta classificação dessas palavras como proparoxítona, acidental ou aparente, tá? É porque quando você vai fazer a separação delas, se você separar a palavra história como 3 sílabas, ela vai ser uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, se você separar a palavra como 4 sílabas, ela vai ser uma proparoxítona, porque aí vai ser a última, penúltima, antepenúltima. O acento vai continuar no mesmo lugar, não vai mudar. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas.
Então, se acontecer de vir, porque já veio questões de concurso, trazendo como proparoxítona acidental, e, e a pessoa nunca tinha ouvido falar, né? Eu tive uma amiga que ela me ligou falando, Márcia, que negócio é esse de proparoxítona acidental ou aparente? Eu nunca ouvi falar nisso, agora caiu isso no concurso e eu não entendi. Para mim, isso aqui terminava em ditongo. Então, acontece isso, tá? Você já fica sabendo se acontecer da separação da sílaba, que de separar o hiato, o ditongo transformando em hiato, porque daí, no caso, ele vai se transformar em hiato, porque vai separar, assim, vogal da vogal. E aí, em vez de terminar em ditongo, né, ele vai terminar no hiato, porque as vogais ali vão se separar. Mas mesmo assim, o acento permanece, porque aí ela vai deixar de ser uma paroxítona e vai se transformar numa proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas, então tá tudo certo na questão do acento. Só muda na questão da divisão silábica. Compreenderam aí? Ok, então vamos passar para o próximo. Paroxítonas terminadas em -an, como é o caso do órfão e de órfãos, terminada em -ão, como é o caso de órfão e de órfãos, órgão e órgãos. Ou terminada em -pis, ou PS, né, mas a pronúncia é -pis, que seria bíceps e fórceps. Então, veja bem, aqui nós temos a lista das paroxítonas. Aí você vai falar, mas é muito grande essa lista, eu não vou conseguir memorizar tudo isso para saber, porque geralmente os concursos trazem assim, traz uma palavra, né, e fala, esta palavra justifica por esse e esse motivo. Aí vem trazendo a justificativa da acentuação, que é uma paroxítona terminada em R, por exemplo. Quais das palavras têm a mesma justificativa que esta? É um exemplo que eu já vi muito nos concursos. Então, você precisa entender esta regra, porque aí ele vai trazer, logicamente, ele vai trazer lá a palavra caráter, mas ele não vai colocar nas alternativas uma paroxítona terminada com R. Então, eu vou ensinar um macete para você não esquecer mais quais são as terminações da regra de acentuação da paroxítona. Nós vamos fazer um acróstico. O que é um acróstico? É aquele verso, né, aquele poeminha, e que tem uma letra e uma palavra que inicia com essa letra. Então, cada letra inicia uma palavra. Então, nós vamos iniciar assim, ó. I, is, us, uns, reis não xingaram a lei do ditongo an, ão, pis. Vamos lá de novo. I, is, os, uns, reis não xingaram a lei do ditongo an, ão, pis. Você decorando esse acróstico, você já sabe todas as iniciais da regra da paroxítona. Faça isso que você vai ver que nunca mais você vai errar quanto à regra da paroxítona. E geralmente o que cai no concurso, quando vem sobre regras de acentuação, é exatamente da paroxítona. Por quê? Porque é na paroxítona que a regra é mais extensa e que causam mais dúvidas. Ficou claro aí para você? Espero que você treine esse acróstico aí umas 10 vezes, tá? 10, 20 vezes. Fica durante o dia mentalizando. E os uns reis não xingaram a lei do ditongo, fiz. E você vai ver que você nunca mais vai errar a regra da paroxítona. Então, agora vamos para a regra das oxítonas. Então, acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Somente as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens são acentuadas. Então, quando você vê aí palavras terminadas em U sendo acentuada, oxítonas terminadas em U, como o caso de pacu, caju, tá errado. Não tem acento. Ali, né, paroxítona terminada em, desculpa, oxítona terminada em I, também não tem acento. É somente
terminadas em a, e, o, em e ens. Aí vamos a alguns exemplos. Palavras oxítonas terminadas com a ou é ou as, tá? Pode ser seguido ou não de s. Então, nós temos aqui sofá, maracujá, paraná, poderia ser sofás, maracujás, tá? Terminada em a, né? Agora terminada em e. Café, chulé, você. Terminada em o, ou os. Então, nós temos vovó, vovô, cipó. Terminada em em. Também, ninguém, alguém, armazém. Terminada em ens. Parabéns, armazéns. Então, você percebeu aí? Guarda, é muito fácil a regra da oxítona, porque ela é bem menor do que a da paroxítona. Então, oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens são acentuadas. Você conseguiu entender isso? Qualquer palavra que vier é uma oxítona, ou seja, a última sílaba é a mais forte, então você já sabe. É terminada em a, tem acento. É terminada em e, tem acento. Tá? Então, tenta entender bem essa regrinha, memorizar. Não é difícil para memorizar, e eu tenho certeza que você não vai errar mais quanto à regra de acentuação da oxítona, ok? Agora vamos para a última regra desta aula, que é a regra dos monossílabos. Que são os monossílabos? São as palavras que têm apenas uma sílaba. Lembra? Nós falamos na aula anterior? Então, os monossílabos terminados em A, E e O. É muito parecida a regra dos monossílabos com a regra da oxítona. Só que a oxítona tem duas a mais, que é o em e o ens, né? E os monossílabos são apenas terminados em A, E e O, como é o caso de pá, lá, já, pé, fé, lê, nó, pó, nós. Entendeu? Então, se for um monossílabo terminado em U ou terminado em I, não tem acento. Somente terminado em A, E e O, tá? Então, esta foi a nossa regra. As regras foram as regras de acentuação das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos. Só existem essas regras? Não. Existem várias outras regras, inclusive eu trago uma aula completa lá no meu curso Português para Concurso com todas as regras de acentuação, porque tem mais outras regras de acentuação. Nesta aula eu trouxe para vocês essa. Vocês conseguindo entender essas daí, vocês já têm meio caminho andado, mas é importante vocês conhecerem também as outras regras de acentuação, tá? E aí, eu consegui um desconto muito bom, com 50% de desconto, tá? O meu curso está por 390 e eu estou trazendo um desconto de 50%, ele está saindo por R$ 190. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a minha página, você pode entrar lá, olhar os conteúdos que são trabalhados no curso, que dá para ver todos os conteúdos que são trabalhados. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Então, se você gostar dos conteúdos que eu trago lá e quiser aprender um pouco mais, é só entrar lá na minha página, tá? E eu trago em todas as aulas, eu procuro trazer uma linguagem simples, uma linguagem fácil de entender, porque como eu já sou professora há mais de 20 anos, a gente sabe qual é a forma que o aluno aprende. E como eu também já fui concurseira, já estudei muito para concurso, eu sei também como é difícil a gente pegar um assunto e uma coisa tão simples, parece que fica aquele. A gente vê as pessoas falando, eu não sei português. Não é que não sabe, é que às vezes é uma linguagem tão difícil de entender que acaba complicando as coisas. Então, eu trago uma linguagem bem simples para que você realmente entenda aquele conteúdo, ok? Eu agradeço a sua companhia, espero ter contribuído com a sua aprendizagem e amanhã nós vamos ter conteúdo
de concurso, tá? Vou trazer questões de concurso referente às aulas da tonicidade das sílabas, da separação de sílabas, da classificação de sílabas e da acentuação gráfica, para a gente praticar, para vocês verem como esse conteúdo cai lá na prova de concurso, ok? Aguardo você e até amanhã. Tchau!